Como funcionava a educação dos filhos nos tempos bíblicos? Você sabe? Não? Então eu vou te explicar dentro do nosso quadro Você Sabia? Quando falamos sobre educação dos filhos nos tempos bíblicos, precisamos tirar da cabeça a ideia moderna de escola, sala de aula, currículo formal e especialistas terceirizados. Na Bíblia, educar filhos era uma missão espiritual confiada à família, especialmente aos pais, vivida todos os dias, dentro de casa, no caminho, nas conversas e nas decisões da vida. Nos tempos bíblicos, a educação não começava na escola, começava no lar. A casa era o centro da formação espiritual, moral e emocional. Deus nunca planejou que os filhos fossem formados apenas por instituições religiosas ou mestres formais. O projeto divino sempre foi claro: pais discipulam filhos. O texto de Deuteronômio diz que os pais deveriam ensinar os filhos sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E isso nos mostra algo poderoso. Educar não era um evento, era um estilo de vida. A fé era ensinada na rotina, nas histórias contadas à mesa, nas perguntas feitas pelas crianças, nas decisões do dia a dia. O pai tinha um papel central nessa formação. Ele era visto como o responsável espiritual pela casa. Era o pai que contava aos filhos sobre quem Deus é, o que Deus fez, como o povo foi liberto do Egito, porque celebravam as festas e porque viviam de determinada maneira. A fé não era abstrata. Ela tinha memória, identidade e história. As mães, por sua vez, tinham um papel fundamental na formação do caráter, da sensibilidade, da vida doméstica e da transmissão de valores. A educação era comunitária dentro da família, não individualista. Outra característica muito forte da educação bíblica é que os filhos aprendiam mais por imitação do que por discurso. A Bíblia deixa claro que o exemplo molda mais do que as palavras. As crianças observavam como os pais tratavam as pessoas, como resolviam conflitos, como lidavam com o dinheiro, como reagiam às crises e como se relacionavam com Deus. Por isso, Provérbios afirma que o justo que anda na sua integridade deixa um legado para seus filhos. Nos tempos bíblicos, ninguém acreditava que seria possível formar filhos saudáveis com pais espiritualmente incoerentes. Caráter vinha antes do conteúdo. A disciplina também fazia parte do processo educativo. Diferente do conceito moderno de permissividade, a Bíblia entendia a disciplina como expressão de amor. Corrigir, estabelecer limites e ensinar consequências era visto como proteção, não como rejeição. Filhos sem limites eram considerados um risco para si mesmos e para a comunidade. Mas é importante entender: disciplina bíblica não era abuso, não era violência descontrolada, era correção com propósito, com clareza e com responsabilidade. O objetivo nunca foi ferir, mas formar. Outro ponto essencial: a educação bíblica preparava os filhos para a vida adulta. Meninos aprendiam ofícios com os pais, meninas aprendiam a administração do lar com as mães. Ambos eram preparados para o trabalho, para o casamento, para a vida comunitária e para viver em aliança com Deus. Educar não era apenas ensinar versículos, mas formar pessoas funcionais, responsáveis e tementes ao Senhor. Por isso, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. O caminho não é só espiritual, é existencial. A palavra de Deus era o eixo de toda a formação. As festas judaicas, os símbolos, os rituais, as histórias tinham um propósito pedagógico. Deus, inclusive, estimulava que as crianças perguntassem: por que fazemos isso? A fé bíblica nunca teve medo das perguntas. Ela sempre foi ensinada por meio do diálogo. O maior temor da Bíblia não era uma geração pobre ou politicamente fraca,
mas uma geração que não conhecesse o Senhor. O livro de Juízes registra uma tragédia silenciosa. Levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Isso não foi falha do templo, mas da formação dentro das casas. Tudo isso nos leva a uma reflexão profunda para os dias de hoje. Nós vivemos numa geração que terceiriza a educação espiritual, transfere responsabilidades e depois se surpreende com filhos desconectados da fé. Mas o modelo bíblico continua o mesmo. Pais são os primeiros discipuladores. Nos tempos bíblicos, a família era o primeiro seminário, a primeira escola e o primeiro ambiente de discipulado. A fé era passada de geração em geração, não por obrigação, mas por convivência. E a pergunta que fica para nós hoje é inevitável: estamos formando filhos apenas para sobreviver no mundo ou para conhecer, temer e servir a Deus? Porque, biblicamente falando, a fé que não é cultivada dentro de casa dificilmente se sustenta fora dela. Pense sobre isso, reflita sobre isso e vamos copiar, imitar o que os pais nos tempos bíblicos faziam, porque é o que nós devemos fazer, segundo Deuteronômio capítulo 6. Se estas informações agregaram valor ao seu conhecimento, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você quer bem. Não perca a nossa próxima resposta dentro do quadro Você Sabia? Vamos terminar como sempre terminamos. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração.